Fala galera, tudo bem com vocês? Finalmente em casa depois de 2 finais de semana competindo provas no Mundial lá na Itália e também em Botucatu aqui em São Paulo. Então eu queria contar um pouquinho pra vocês de como que foi essa experiência depois de ter corrido 2 provas seguidas de e-bike, mas principalmente pra gente focar no Mundial de e-bike e responder algumas dúvidas que vocês me mandaram quanto a esse tipo de prova. Bom, e não tem como eu começar por outra pergunta a não ser: correr de e-bike é fácil? Bom, gente, não é, claro, porque afinal de contas a gente só tem um campeão mundial de e-bike por edição, certo? Então, eu penso mais ou menos assim: se existe um nível competitivo em alguma coisa, seja, por exemplo, jogar ping-pong. Poxa, eu jogo ping-pong muito bem. Mas quando a gente fala de competição, cara, a gente tá falando de outro patamar. Os caras que estão lá competindo nas Olimpíadas são os melhores do mundo naquilo que eles fazem. Então não é simplesmente o mesmo jogo que você joga com seu amigo. A gente está falando de um outro patamar de esporte. Então é mais ou menos essa comparação que eu gosto de fazer para a pessoa entender assim que não, as pessoas estão levando aquilo lá para um lado profissional. Na Europa mesmo é uma modalidade que tem eventos específicos para ela, atletas focados somente nisso. Só que, claro, a gente tem também grandes atletas, né, que foram grandes atletas, que são grandes atletas de cross-country, que estão competindo na e-bike. Nessa edição foi muito legal, além de ver o Julian Absalom, que está competindo desde a primeira edição, lá em 2019, no Canadá. A gente teve o Christopher Blevis, que foi o campeão mundial de XCC, ganhando em cima do Avancini. E também a gente teve o Tempier, que foi um atleta que fez medalhas em campeonatos mundiais, Copas do Mundo, em várias vezes, em várias ocasiões, e ele estava também presente lá competindo, representando o time da França. E para complementar minha resposta, eu vou passar para a segunda pergunta, que é: qual a principal diferença entre as corridas de e-bike e as corridas de XC normal? Bom, a corrida de e-bike é muito mais intensa, mas na verdade esse é um formato que até o XC tende a evoluir para. Por exemplo, a gente tem aí provas de XC há alguns anos atrás, coisa de 10 anos atrás, as provas passando de 2 horas e meia de prova, 2 horas de prova, e hoje em dia a gente já vê uma prova de 1 hora e meia, puxando já para 1 hora e 15. Algumas provas terminando até antes disso. O regulamento, né, ainda limita as provas entre 1 hora e 10 e 1 hora e meia. Só que as provas tendem a ficar mais curtas, porque isso aumenta a competitividade do evento. A gente tem o ciclocross aí, provas de entre 50 minutos e 1 hora. Até mesmo a evolução das provas de XCC é justamente por isso. A gente tem cada vez mais uma prova disputada. As pessoas não querem esperar até a última volta para fazer um ataque decisivo, esperar que o cansaço venha através da fadiga, mas sim a disputa mesmo. Tá brigando pela vitória a cada volta. Por isso que a gente fica tão vidrado na televisão. São pelas disputas, a gente não quer ver aquela corrida monótona. Por isso que até que a gente não assiste provas de ciclismo de estrada desde o começo. Já que as provas têm aí 200 até 300 km, como a Milan-San Remo no começo do ano. Então a gente não fica acompanhando porque às vezes o começo é meio monótono. E a gente quer ver o final, a disputa. Então, nessa questão, as provas de e-bike já estão até mais avançadas do que o XC. Um outro ponto são as pistas serem pensadas especialmente para as e-bikes. Isso a gente só tá vendo lá fora por enquanto. Aqui no Brasil não participei de nenhuma competição que tinha desafios, obstáculos feitos especialmente para e-bike, ou seja, um lugar que você não passaria de bike normal. Porém, eu acredito que isso aí deve mudar lá no Brasil Ride do Espinhaço, onde já falaram que vai ser bem duro o terreno, bem mais complicado assim, técnico. Então estou ansioso por isso. Mas lá no Mundial da Itália a gente teve sessão que a gente subiu descidas do cross country. A gente passou em vários trechos de raiz, pedra, os trechos off-camber e uma sessão de saltos que era do Forex. Então essa parte foi bem legal mesmo, e até ter treinado bem saltos por aqui me ajudou bastante lá para conseguir manter o flow da pista. Porque tinha como você não saltar essas partes, só que você tinha que fazer uns contornos, né? Você saía do trajeto principal, do traçado que foi pensado para fluir da melhor forma a pista. Então foi muito legal ver uma pista pensada exatamente para e-bike, assim como falaram que foi lá no Canadá.
No Mundial da Áustria, no ano passado, eu senti que não teve tanto assim essa demanda técnica, tanto dos pilotos quanto das bikes. E a terceira pergunta que fazem bastante também é em relação às bicicletas. Quais são as limitações que elas têm, como que é a bicicleta, qual que é o setup que eu corri a prova. Então, vamos lá, começando pelas limitações, que é uma dúvida bem grande assim que o pessoal tem. Ela é limitada a 250 watts de assistência e 25 km por hora. E tudo isso é testado pela UCI lá no dia do evento. Então eles medem as suas rodas também, eles têm todo um aparato lá que dessa vez eu não consegui estar presente para filmar. E eles colocam adesivos na sua bateria, nas rodas e também no quadro, para garantir que depois dessa aferição você não fez nenhuma troca de bicicleta ou de algum componente que possa influenciar nesses limites. E também os 3 primeiros, assim que eles chegam, a bicicleta deles é testada, e dos outros atletas eles fazem um sorteio. Sorteio porque eles veem no meio da competição se teve algum movimento suspeito e já chamam essa pessoa para testar a bike também. Porém, a gente já está aí uma semana depois do evento e não tem nenhuma notícia sobre alguém que tentou burlar esse sistema. As e-bikes, elas costumam ter essa aparência um pouco mais de uma bicicleta de enduro. Elas são bicicletas com mais curso, tanto na frente quanto atrás, pneus mais largos. É uma bicicleta realmente mais endureira e por isso que a pista tem que ter essa demanda maior da parte técnica, justamente para você usar esse equipamento. Eu corri com a minha bicicleta basicamente original, tem algumas trocas ali que eu fiz, como por exemplo do choque traseiros, um choque um pouco mais rígido. O choque que vem original nela eu achei um pouco over para uma competição de cross country. E na verdade até se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu faria alguns outros upgrades na bicicleta, não upgrades, mas algumas trocas por um equipamento menos over, então um equipamento mais compacto, como por exemplo a minha suspensão dianteira é uma Fox 38, talvez eu usaria uma Fox 36 ou até uma Fox 34, uns pneus talvez não tão pesados como os Butchers, né? Um pneu que estava agarrando mais no chão, talvez um pneu um pouco mais de rolagem, até mesmo um ground control, um pneu de cross country. Então são algumas pequenas alterações que eu faria para deixar a bicicleta ainda mais competitiva e talvez eu faça isso para o próximo Mundial. Bom pessoal, esse aqui foi um vídeo rápido para contar um pouquinho para vocês dessas diferenças entre as provas de bike e de bike normal, já que eu participei, né, dos 2 tipos de competição em alto nível. E espero que vocês tenham gostado. Se ficou ainda alguma dúvida ou você quer saber mais sobre esse tipo de competição, essas provas, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder vocês e também saber que vocês estão curtindo os vídeos aqui do canal. Beleza? Até a próxima. Tchau!